Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? E se você quer ver relatos que não tem assombração, já sabe, né? Vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição. Então vamos pro relato de hoje, que é este: Meu tio-avô e a maldição do lobisomem. Olá, Ana, assombrados e canal. Eu sou o fulano, sei que assim serei apresentado e assim me apresentarei. Venho aqui por meio deste e-mail lhes contar mais um relato assombrado da minha família. Desta vez não será sobre o meu avô, mas sim sobre o meu tio-avô, irmão da minha avó. Esse relato foi passado a mim várias vezes pela minha avó e pela minha mãe. Porém, aproveitei minhas férias e viajei para a cidade vizinha, onde o meu tio-avô mora, e ouvir dele o relato com mais detalhes, para que pudesse então contar a você e ao canal. Confesso que entre os relatos da minha família, este é o meu preferido e o que me fez ser fascinado em relatos assombrados. Os nomes estão todos trocados. Vamos lá. Há uns bons anos atrás, meu tio-avô, que aqui conheceremos como José, era um rapaz muito bonito. E por sua beleza, era muito cobiçado pelas moças do povoado onde viviam. E aproveitando deste fato, José saía para noitadas em bailes, festas e qualquer outro tipo de comemoração. Em uma dessas aventuras, José conheceu Júlia, uma jovem menina que viajava pelos povoados com sua família, pois, por serem ciganos, não possuíam uma moradia fixa e viviam vagando e acampando em cidades diversas. José e Júlia se conheceram durante um festejo de São João que ocorria na cidade vizinha à dele. E o meu tio-avô, não sendo boabisca, conquistou a moça, que se entregou a ele com a promessa de casamento. Porém, José, após conseguir o que desejava, simplesmente sumiu. Sumiu dos bailes, das festas e já não dava notícias na tal cidade. Passados meses do ocorrido, José, que morava com seus pais, recebeu a visita de Júlia, acompanhada de sua mãe. Júlia carregava um barrigão de José. E sua mãe, furiosa, gritava que José deveria assumir a sua filha e o seu neto, pois ele havia desonrado a moça que agora estava grávida. José, dando uma de esperto, retrucava, dizendo nunca ter tocado na menina e que só ficaram uma vez. Porém, não a desonrou e disse ainda que Júlia estava tentando jogar a gravidez de algum outro homem para cima dele. Júlia, aos prantos, perguntava a José por quê. Dizia que ele havia prometido que se casaria com ela. Porém, o rapaz só negava. E como naquele tempo a palavra dos homens era maior que a de uma moça grávida e solteira, José saiu como inocente. Todavia, a mãe de Júlia, furiosa, rogou uma praga sobre José, dizendo que por ser mau caráter e de atitude desonrosa, José sofreria as consequências. A velha senhora, apontando o dedo na cara de José, disse exatamente essas palavras: Quando o primeiro filho teu, de um casamento, vier ao mundo, toda a residência tua será amaldiçoada, e um cão do inferno irá rodear-te até a morte. A senhora pegou então sua filha e sumiu estrada de terra afora. Por muito tempo, José temeu essa tal praga, pois ciganos possuíam a fama de bruxos e, entre outras coisas, põe com... Não entendi. Ciganos possuíam a fama de bruxos, entre outras coisas, eu acho. Bom, com o passar dos anos, José acabou aceitando que aquilo não era real, né? Não seria real aquela maldição.
pois já havia se envolvido com outras meninas, já havia deixado outras meninas grávidas também, e mesmo com o nascimento das crianças, nada nunca havia acontecido. Perdão. Anos após o ocorrido, José conheceu a minha tia-avó Amélia, por quem se apaixonou. Casaram-se e logo passaram a viver juntos. Amélia era uma moça muito boa, educada e do lar. E mesmo com a má fama de José, ela aceitou casar-se com ele, pois o amava. Cerca de 2 anos após o casamento, Amélia descobre sua gravidez. A felicidade foi enorme para toda a família, principalmente para a família de Amélia, né? Pois seria o primeiro neto de seus pais. A gestação de Amélia foi muito tranquila. A moça nem mesmo sentia um enjoo. Não tinha dores nem mal-estar. E o parto também havia sido um sossego só. Cerca de 1 mês após o nascimento de Zezinho, José começou a notar que suas criações de galinhas, porcos e cabras estavam sendo atacadas durante a noite e pela manhã. Tudo que o homem encontrava eram penas, pedaços de couro e sangue. Fora o cheiro podre de morte que pairava o ar perto dos restos deixados. Assim foi por dias e semanas. José, assustado, tentava esconder de sua esposa. Dizia a ela que provavelmente era algum cachorro do mato ou alguma onça parda que estava atacando seus animais. Porém, Amélia, muito inteligente para a época e muito devota em suas crenças, sabia que aquilo não era algo normal. Certa noite, noite de pouca lua, noites em que está bem mais escuro, José retornava da roça acompanhado de meu avô, seu cunhado, né? Pois haviam plantado mandioca juntos e estavam colhendo essas mandiocas. Chegaram na casa, meu avô guardou as mandiocas em um saco, pegou minha avó e partiram rumo ao interior vizinho onde viviam, pois na manhã seguinte possuíam outros compromissos, por isso não poderiam passar a noite ali. Bastou que alguns minutos se passassem após a partida dos dois para que um barulho de trotar de cavalo, acompanhado de rosnados, começasse a rodear a velha casa de barro. O som do suposto animal era alto, um som feio, assustador. O ser lá fora rosnava e uivava alto, batendo-se contra as paredes da casa. Era possível ouvir o som das unhas muito finas e grandes passando contra o barro do lado de fora. Os animais do sítio estavam agitados. As galinhas gritavam e batiam asas, os porcos grunhiam assustados, os burros e as éguas bufavam e as cabras berravam e havia também muitos latidos de cachorros. Era como se todos os cachorros do povoado estivessem ali. José, assustado, tratou de barrar as portas com móveis pesados, levou Amélia e o bebê para o quarto e, sentados na rede, se encolheram. José abraçava sua esposa, que estava com seu filho no colo, e rezavam. O assombro durou a noite toda, cessando apenas pela manhã, quando o sol entrava pelas brechas da madeira das janelas. José, ainda com medo, deixou Amélia no quarto e devagar aproximou-se da janela da sala, olhando lá para fora. E Ana, tudo estava revirado. José abriu a porta após desbarrá-la e, ao sair, pôde ver melhor. Os varais haviam sido arrancados, as plantas de Amélia estavam todas pelo terreiro, as cercas do curral estavam estouradas e as madeiras do galinheiro estavam jogadas no chão. Havia galinhas mortas, cabras e cachorros machucados, porcos desaparecidos. As paredes da casa estavam todas marcadas com grandes marcas de algo afiado. Os arranhões iam de ponta a ponta nas paredes. Porém não se aproximavam da porta e nem das janelas. Era como se ele não passasse por elas. Ia e voltava. José, temendo por sua família,
tratou de cortar no mato troncos de madeira que pudessem barrar as portas e as janelas. Tratou de reforçar a segurança da casa. Com a ajuda de Amélia, limparam toda a bagunça do terreiro, enterraram os animais mortos, juntaram as coisas quebradas e jogadas e logo tudo estava em seu devido lugar. Porém, mal sabiam eles que aquele tormento ainda duraria noites e noites. E assim foi feito. Durante várias noites, Amélia e José foram atormentados por aquele animal que badernava pelo terreiro. Se batia contra as paredes da casa e dessa vez até mesmo contra a porta velha, que apesar de velha, aguentava as pancadas do animal. Após noites daquele inferno, Amélia, temente pela vida de seu filho, partiu ao amanhecer junto com José para o interior vizinho onde os seus pais moravam. Foram horas de caminhada, horas a pé. Foram horas de caminhada, ora a pé, ora montados em seus burros. E ao cair da tarde, chegaram. Amélia contou a seus pais todo o ocorrido, que assustados levaram-nos para dentro. Josefa, mãe de Amélia, disse que agora estaria tudo bem e que o suposto animal estava longe. Mordi a boca. Estava longe. Porém, sabia José que aquilo não era verdade. José, mesmo ciente do motivo dos ataques, não contou nada à sua esposa e nem aos seus sogros. O rapaz acreditava que por ali ser a casa de seus sogros e não sua, a noite seria finalmente tranquila. Lê do engano. Ao cair da noite, por volta das 9 da noite, um barulho de cães foi-se ouvido. Foi possível, ouvir cães latindo. Eram diversos latidos. Era uma algazarra. Amélia, já sabendo do que se tratava, levantou e pegou Zezinho no colo, indo ao encontro de seus pais. Jorge, pai de Amélia, e José já estavam de pé na sala de frente para a porta. Jorge empunhava uma espingarda já carregada, enquanto José segurava um facão grande. Jorge perguntou ao genro que animal era esse que, mesmo longe, ainda vinha atormentar. José disse ao sogro que era um lobisomem, que estava preso a ele por uma maldição rogada pela mãe de uma ex dele. O ser lá fora rodeava a casa, batia-se contra as portas e janelas. A batida era tão pesada que a casa estremecia. Amélia e sua mãe rezavam no quarto e assim foi até o amanhecer. Não importava onde José e Amélia estavam, o suposto animal sempre aparecia. Fosse na casa dos pais, dos sogros e até mesmo de irmãos de José, aquele animal atormentava e destruía tudo. Matava as criações, destruía o terreiro e tudo que tivesse pela frente. O tormento durou meses. Amélia, já cansada de não conseguir dormir e de seu filho, ainda novinho, já passar por situação desse tipo, decidiu ir atrás de um padre na igreja da capital. Contou tudo a ele e o padre tratou de organizar uma missa na casa do casal. Iriam benzer a residência e a família. E assim fizeram. 12 missas foram feitas e durante esse período de 1 ano, o sossego parecia finalmente ter tomado conta da família. No final da última missa, numa sexta-feira de dezembro, o padre, após finalizar as rezas e a missa, contou ao meu tio-avô que agora eles teriam paz e que Deus havia lhe dado o livramento daquele tormento. Porém, José teria que se arrepender do que fez e procurar o seu filho. Pedir perdão a ele e a sua mãe, pois o ato de José foi um erro. Foi um erro tamanho, foi um grande erro, O que ele fez também. Bom, meu tio-avô procurou pelos dois durante meses, Pela Júlia, era o nome da moça? E pelo seu filho. Procurou por meses até que recebeu a notícia de que um grupo de ciganos estavam acampados
Um grupo de ciganos estava acampado em uma cidade próxima ali. José, sem saber se era ou não os mesmos ciganos, viajou para essa cidade e, por coincidência ou não, era sim o grupo de ciganos daquela moça. José então reencontrou Júlia e seu filho Josiel, que agora era um rapaz de 16 anos. José, arrependido, pediu perdão de joelhos aos dois, disse que se arrependia da burrada que havia feito, contou-lhes que agora tinha uma família, porém prometeu-lhes uma casa e que os ajudaria em tudo que fosse preciso. Bom, Ana, aqui é o fulano. Conhecemos a Júlia e o Josiel, pois, como prometido, o meu tio-avô deu a eles uma casa no povoado, perto da casa dele de Amélia. Hoje, Júlia já não está mais entre nós, porém, Josiel foi criado pelo meu tio-avô. Ele vive entre nós, hoje está casado e com 4 filhos. O meu tio nunca viu a criatura, pois nunca tiveram coragem de ir lá para fora para ver. Porém, ele tem certeza, e todos nós também, que se tratava de um lobisomem. Eu espero que goste do relato. Tá um pouco confuso, pois o meu tio-avô já não tem assim a memória tão nítida como antes e contou meio que por cima, porém com a maior riqueza de detalhes que ele consegue se lembrar. Um beijo ao canal, aos assombrados, aos babies e à família. Fui. Um beijo para você, muito obrigada. Obrigada ao seu tio-avô, né? É ele mesmo que contou a história. Olha só, me lembrou um outro relato. Vocês lembram de uma menina que a cigana bateu no portão da casa dela pedindo comida? E a menina, por peraltice, foi lá dentro, pegou uma lata de... Não lembro do que era, se era de uma lata. Não lembro do que, mas ela pegou uma lata e encheu de pedra. E deu para a mulher falando que era comida. Tó. A mulher ficou feliz da vida, agradeceu, só que a hora que ela abriu a lata, era pedra. Aí ela virou para a menina e rogou uma maldição. E aí, nossa, a história vai, a maldição pegou. A maldição pegou. Gente, então, e era cigana, né, a moça também que pediu comida, mas, assim, ambos os casos, eles fizeram coisas nada legais, né? Tanto ele que não assumiu a criança e ainda jogou a culpa nela, deixou ela sair de mentirosa da história, sabe? Nossa, um monte de coisa. E foi, de fato, atormentado. Olha só que interessante. Então, se o menino tinha 16 anos, ele foi atormentado não por meses. Pelo que eu entendi aqui, então, ele foi atormentado por anos. E depois de ter conseguido se livrar desse tormento, ainda levou mais um bom tempo, sei lá, para conseguir encontrar esse menino. Até... ele teve o tempo que ele namorou outras, engravidou outras crianças nasceram, tudo bem. Mas até o momento dele achar a Amélia, né? Mas, olha só, gente. E aí, fala, é coincidência tudo isso que aconteceu? Da maldição da cigana aí? Olha. Mas já tô pensando assim, ó, já deve ter gente, vou contratar esse lobisomem aí. Vai ver que, né? Para casos assim, talvez abore uma maldição, bom de um lobisomem, resolva algumas situações, não é? Pois é. Bom, mas que bom que no final o padre conseguiu fazer isso, o padre o orientou, né? Falou, filho, você errou mesmo, então bora consertar isso, né? E aí foi a partir do que ele... do arrependimento dele, né? Que ele foi lá, tomou uma atitude, foi atrás dela, pediu perdão. Não só pediu perdão, mas garantiu uma casa para ela e para o filho, né? E depois, como ela disse aqui, ele continuou, foi responsável pela continuação da criação do rapaz, e hoje eles vivem todos juntos. Que bom que terminou bem, não é? Eu acho que o da moça lá não foi tão assim, não, do outro relato que eu comentei aqui. Bom, pessoal,
Este foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tiver uma história, envia pra gente. E se tiver uma história, mas não tiver nada de sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana. Combinado? Então um beijo pra você e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!